A participação do Hawkins nesse capítulo basicamente se resume a esse vídeo aqui que vocês vão ver agora. Oh my gosh! Mas foi muito engraçado quando foi mostrar a luta ali do Killer contra o Hawkins já começa na parede. Mas enfim. Capítulo 1029 de One Piece, vambora. Começa de onde o capítulo passado terminou, mostrando o Sanji com a sua bochecha afundada, né? Muito parecido com o Yonji, com o que o Sanji ele fez com o Yonji lá no começo do arco de Holy Cake, quando ele ficou com a cabeça assim meio amassada, que eu até ficava pensando, peraí, mas a cabeça dele tá realmente amassada ou é uma consequência ali dos fones de ouvido que amassaram e por consequência estava ali dando a impressão de que a cabeça dele amassou? Parecia que a cabeça dele realmente tinha amassado, só que a diferença pros dois aqui, além da diferença do nível de dano realmente, né, o Yonji ele tava com a cabeça bem mais afundada, é a diferença de tempo que o corpo levou pra se curar, porque o Yonji ele foi lá depois da luta e ainda ficou com a cabeça amassada por um certo tempo, enquanto o Sanji ele se regenerou pouco tempo depois. Foi pouquíssimo tempo, assim como o dano que ele levou ali depois de ser completamente amassado e quebrado ali, né, pelo corpo, não dá nem pra dizer que é o pescoço e o resto do corpo de cobra do Queen. Então pra vocês verem aí a clara diferença entre os dois já sendo evidenciada aqui, o próprio Queen, ele no capítulo, ele se pergunta, na verdade os randoms, eles se perguntam, e o Queen, se eu não me engano também, né, basicamente tá todo mundo se perguntando se foi hack do armamento, e eles dizem que não foi, não teria como ser, e mesmo, caraca, mesmo que fosse hack do armamento, ainda seria surpreendente que ele tivesse resistido a esse golpe, e ele lembra, o Queen ele lembra do Judge dizendo no passado que queria criar humanos com maior força física, resistência, fator de cura acelerado e também com o coração de gelo. Obviamente o Queen ele ia lembrar do Judge nessa hora e claramente ele não vai ter como superar nessa batalha científica, né, dele querer desafiar ali o experimento científico do Judge, até por uma questão de orgulho, muito mais do que todo o contexto geral da Guerra de Wano. Enfim, aquele momento para ele é uma questão de orgulho, vencer ali cientificamente a tecnologia que o Judge ele conseguiu criar, e ele não vai conseguir fazer isso. Obviamente no fim das contas ele vai acabar perdendo. Só que uma coisa interessante sobre o Sanji ele ter adquirido esse nível de resistência é que talvez não tenha sido só pelo fato do despertar das suas habilidades, porque se vocês repararem no capítulo anterior, foi quando ele teve, né, o corpo dele todo triturado, você vê que ele foi realmente todo triturado, só que depois quando ele conseguiu se regenerar é que ele levou a espadada e nada aconteceu com ele, ou quase nada aconteceu com ele. Então eu acredito que, além do fato dele ter despertado esses genes, ele estar despertando esse nível elevado de resistência, talvez, assim como acontece na vida real, os ossos dele, depois de terem sido triturados e remontados ali, né, regenerados, eles tenham calcificado de uma forma mais resistente, assim como fazem, né, pelo menos eu ouço dizerem que fazem, né, quando o pessoal luta Muay Thai ali pra conseguir uma resistência maior na canela ali, ó, ficar treinando levar porrada na canela pra assim a canela enrijecer melhor, calcificar melhor, e talvez tenha sido isso que aconteceu nessa hora. Ele não tinha a resistência, aquela resistência ali de imediato, mas quando depois dele ter sido todo ali, ó, desestruturado, todo quebrado e se remontado, os ossos dele naquele momento já tenham evoluído para um nível acima, e por isso que logo depois ele levou a espadada ali, ó, na cabeça, no pescoço, e nada aconteceu com ele. E agora a gente se pergunta quais habilidades que ele pode vir ainda a despertar, que eu particularmente não acho que ele vai despertar nada muito diferente de uma habilidade, por exemplo, que envolva a própria técnica de fogo dele, né? Senão o Oda ele teria que explicar que foi introduzido um outro gene de alguma outra raça no corpo dele que até hoje ele não conseguiu, não aprendeu a usar. Enfim, eu acho que seria um pouco mais... ia fugir muito do que é primordialmente a habilidade do Sanji, que é a habilidade de fogo dele, né? Até muito inato, né? Faz muito parte dele essa habilidade desde antes do time skip, né? Então não acho que vai fugir disso, eu acho que ele realmente vai conseguir aprimorar essas habilidades de fogo dele, e eu digo mais, algumas pessoas aí estão cogitando que talvez ele passe a despertar as chamas azuis, as famosas chamas azuis, assim como o Sabo, que vai despertar as chamas azuis para conseguir queimar até mesmo o Akainu. Eu digo mais, o Sanji é capaz até mesmo de conseguir alcançar as chamas brancas, um nível de temperatura acima
das chamas azuis, assim como, por exemplo, as anãs brancas, né, os planetas, as estrelas, enfim, as estrelas, anãs brancas que possuem uma temperatura tão elevada que conseguem até gerar uma luz branca. Fica aí a dica. Até porque, se vocês repararem o formato de alguns dos golpes mais poderosos do Sanji, eles têm um formato ali, ó, de estrela. Fica aí a dica mais uma vez. E a segunda coisa que eu acho que falta nele é poder de destruição. É isso que falta no Sanji há muito tempo, né? Você vê o Zoro lá, cortando o chifraço de Onigashima com a distância absurda. Cara, o que tá faltando no Sanji também é isso. É mandar um ranqueaco de fogo assim, ó, e rasgar a Red Line. Talvez eu tenha me empolgado um pouco, mas eu tô certo. Voltando aqui pro foco, o Sanji, ele foge depois de perceber que ele tá com medo de se tornar igual aos irmãos dele. E de primeira eu realmente fiquei, cara, não, vai fugir de novo, aí vai outra maratona até eles se reencontrarem pra ter a finalização. Cara, não, fica aí, pelo amor de Deus, não corre pra muito longe não, senão é outra maratona. Mas eu acho que foi compreensível o fato dele ter tentado fugir ali, né? Porque ele realmente, cara, no contexto da coisa, não foi uma fuga barata. Ele realmente não quer se tornar igual aos irmãos dele. Ele não quer se tornar um androide, um robô, uma máquina de matar. Ele não quer perder as emoções dele. E ele não sabe o que tá acontecendo realmente com ele. Então, assim, faz sentido. Só espero que ele não corra pra muito longe. Inclusive, na fuga dele, os Randoms atiram na cabeça dele, diferente do final de Holy Cake. Como eu falei, ó, está no passado, esquece isso. Está no passado agora, aqueles randoms dando tirinho nele e ele sofrendo dano com aqueles tirinhos de random. Agora, meu amigo, nada acontece. O máximo que acontece é como se estivesse jogando ali uma pedrinha na cabeça dele. Pô, uma pedrinha também machuca, mas enfim. Como pra ele, pra proporção do nível de força dele, só uma pedrinha de leve. Um pedaço de milho. Então a segunda parte do capítulo é o Kid e o Law contra a Big Mom e todo o plot com o Killer. Vamos lá, galera. Começando com o Kid lá no chão, com dores de cabeça. Cara, eu fico impressionado. O cara, ele, tipo assim, ele tem um médico do lado dele. Ele fala, caraca, mano. Dor de cabeça da porra. Ô, tu não é médico, não? Receita uma aspirina aí pra mim, cara. Pelo amor de Deus. E nessa hora, a Big Mom, prestes a usar o seu Napoleão, a sua espada, o Napoleão, junto da Era, para unir aí o poder da espada dela com eletricidade, se ela já não tinha feito isso antes, né? Se ela já não tinha golpeado o Kid várias e várias vezes antes daquele momento e só estivesse continuando a aplicar esse golpe. Ainda acredito nessa possibilidade, pro Kid tá ali todo arrebentado no chão, mas ainda assim ela vai lá e se prepara para isso, enquanto o Law, ele vai para cima dela e dá um counter choque bem ali, ó, bem aqui, ó, bem aqui na maçãzinha da bochecha. Plau! Só que, cara, esse é o meu golpe favorito. O meu segundo golpe favorito dá pra dizer que seria o Gamma Knife, talvez, mas, cara, pra nível de efetividade, talvez, óbvio, que o Gamma Knife exija mais de energia dele, né? Porque o Law é o Kakashi da vida, né? Ele não tem energia suficiente pra nada. Então, cara, mas ainda assim, quando você tá falando de Yonkou nível Big Mom e Kaido, que tem ali, ó, um físico muito elevado, é só Gamma Knife. Meu amigo, Counter Shock não vai fazer nada, vai só distrair ali por 2 segundos, tanto que foi isso que aconteceu, sabe? Só distraiu por um leve momentinho, só deu uma distraçãozinha. O negócio é Gamma Knife, aí ó, passando, rasgando ela inteira por dentro, meu amigo. É isso que você tem que fazer, é só Gamma Knife. Eu espero que ele ainda faça isso, pelo menos. E o Prometheus em seguida atravessando o Law inteiro, né? Tá engolindo ele. Um canhão de fogo, assim, passando por ele. Cara, é incrível. O Law, ele tá sempre com a barra de vida dele no crítico. Ele começa o arco, acontece um bagulho com ele já tá no crítico. A barra de vida dele só fica ali tentando manter, sabe? Tentando se regenerar e não consegue, tá sempre no crítico, sempre no limiar da vida. E com isso, a Big Mom gira no ar, pula, gira no ar e esmaga o Kid com a espada dela. Pau! Em cima dele, assim, cara. E o Kid ainda consegue resistir, tipo assim, ele tudo cagado, já tô... Blau! Sendo esmagado de costas assim, ó. Só faltou o Kid falar, obrigado aí pela massagem. E depois corta pro Killer contra o Hawkins, que é a principal parte desse capítulo, com a finalização da luta. Começando com o Hawkins ali, né? Batendo a cabeça na parede. Bow! Que nem o videozinho que eu mostrei. Vou mostrar outro vídeo pra vocês. Boy, you can't do this on concrete.
Só que uma coisa engraçada é que na hora que o Hawkins ele bate a cabeça da primeira vez que a gente vê, o Killer ele parece também estar sentindo dor. O que dá a impressão de que ele também tava, até porque a gente vê a máscara dele toda rachada ali na frente, ele ensanguentado, bastante ensanguentado, cuspindo muito sangue. E a gente, peraí. Ele tá com o boneco do Kid ou ele tá com o boneco dos dois e os dois estão sofrendo dano? Ou só foi algo meio que contraintuitivo, que deu a entender algo errado? Mas me pareceu que o Killer ele também tava levando dano nessa hora. E eles dois nessa hora discutem, né, sobre a decisão, sobre terem feito uma escolha certa ou uma escolha errada. E é muito engraçado, galera. Eu gostei, uma das coisas que eu gostei, e talvez eu acho que tenha sido a única coisa que eu tenha gostado do Hawkins em si, nesse arco e nessa luta propriamente dito, é ele ter insistido em permanecer do lado dos imperadores até o fim. Cara, porque normalmente a gente vê os supernovas, eles como um determinado grupo, né? Eles são, assim, indiretamente um grupo de piratas novatos ali, né? Que estão ascendendo na pirataria e, de certa forma, eles, como sendo parte de um mesmo movimento, eles vão indiretamente, né? Meio que organicamente tentar se aliar de alguma forma, por mais que eles tenham determinadas discordâncias, né? Porque eles fazem parte da mesma geração, então existe esse senso, naturalmente ali, de união entre eles, só que o Hawkins, ele foi o cara contra esse movimento, né? Ele decidiu, realmente é interessante, porque no fim parecia que todos os supernovas iam se unir contra o Kaido no fim das contas, e não necessariamente. A gente teve o Apu e tivemos também o Hawkins, que permaneceram até o fim, pelo menos o Apu ali até onde a gente sabe, né? Permaneceram até o fim do lado dos imperadores, e principalmente o Hawkins, que é o cara ali, né, das estatísticas, das cartas, do tarô, da probabilidade, é o cara que ele realmente estava vendo ali só os números, mas ele não via a coisa ali, né? A quentura, o calor do momento, ele foi só a favor da probabilidade, ele só quis saber de números. Não, porque os números dizem isso, então os números não podem ser questionados. Só que ele só viu esses números e não viu ali o fogo da nova geração, né? A força de vontade da nova geração de querer ir além, né? De querer derrotar os caras, né? Foi a favor de quem ele achava que tinha mais probabilidade de vencer e no fim isso acabou culminando na derrota dele. Isso foi legal. Agora, enfim, o que esse personagem decepcionou como potencial desperdiçado, pelo amor de Deus. Mas, já concluindo aqui, mas vamos lá seguir para a luta deles nesse capítulo. Então o Killer, ele decide perguntar para onde vai o dano que não tem para onde ir, né? Ele ainda dá a dica pro Hawkins e o Hawkins fala, mas como assim? O dano é meu boneco. E o Killer, nessa hora, ele decide jogar uma aposta arriscada, né? Querendo ou não, olha só que irônico, né? Ele, querendo ou não, apostou nisso. Ele apostou que essa tese estaria correta, porque ele não sabia necessariamente que daria certo, mas ele foi lá e cortou o braço esquerdo do Hawkins. Bem legal também nessa sacada de, tipo, vou apostar nisso aqui. Tem que dar certo. E ele foi pra uma vez só e conseguiu decepar o braço esquerdo do Hawkins. Galera, o Oda quando vê assim, caraca, uma oportunidade de cortar o braço de alguém, meu amigo, ele vai com vontade. E ele vai lá, mais uma vez, um personagem sem braço em One Piece, né? Nessa hora, inclusive, a gente vê um framezinho ali do braço de ferro do Kid, ele sendo cortado, e nessa hora eu fiquei meio confuso, peraí, o braço de ferro do Kid, ele foi realmente cortado ou isso é só metafórico pra dizer, olha só, ele não tem braço, então se fosse cortado, só seria cortado o braço de ferro dele, né? Não teria como isso acontecer. Enfim, não foi cortado o braço de ferro dele, até porque essa imagenzinha, né, simbólica do Kid, ele tava sem o casacão dele, né? Então não era exatamente o Kid ali, ele perdendo o braço de ferro dele. A gente nem vê reação nenhuma dele. Caraca, perdi meu braço de ferro, o que aconteceu? Não, nada disso. Ele não perdeu. Era só simbólico pra dizer, o Kid, ele não tem braço esquerdo, então nada aconteceria com ele. E a segunda pergunta que o Killer, ele faz é o que aconteceria se ele tirasse esse boneco do braço do Hawkins, né? O braço que ele conseguiu decepar e aproveitou, opa, deixa eu tirar esse boneco de palha aqui, né? O que acontece se eu tirar esse boneco? Acabaram as vidas dele. O Hawkins, então, num desespero, invoca o ceifador dele da sua espada, né? Uma técnica até bem interessante, mas que, no fim, acaba sendo um boneco de palha, né? Que por mais que tenha ali sua foice, seus pregos ali, mas ainda assim não é um grande desafio. O Killer, ele consegue cortar o ceifador ao meio, consegue cortar a cabeça do ceifador e consegue chegar até o Hawkins, cortando ele no meio, de cima pra baixo, de baixo pra cima, não sei,
bem assim, ó, o corpo inteiro dele. Achei até quando mostrou de lado, eu pensei, caraca, será que dividiu o Hawkins no meio? Não, só cortou mesmo ali, né, um corte relativamente profundo, mas ainda assim uma página dupla muito legal dele sendo cortado ali no meio do corpo. E nessa hora ali, ó, várias cartas espalhadas, reparem numa delas ali, ó, tem um leão, hein? O Oda, ele não tá dando dica à toa, já é o terceiro leão que aparece nesses últimos capítulos. Caraca, eu não sei não, hein? Eu acho que veio o Lion Man. E nessa hora o Kid se levanta livre, leve e solto e o Killer diz pra ele, né? Vai em frente, parceiro. Cara, muito legal. Muito legal toda essa construção de parceria entre os dois, desde o começo, sabe? Quando o Killer, depois do time skip, ele mostrou ali se preocupar em ser meio que a razão, a voz da razão ali pro Kid, que é um cara bastante esquentado, né? Que é um cara bastante emotivo, que vai ali na doida e tal. O Killer, ele servia pra segurar um pouco. Ao contrário do, por exemplo, do que é o Zoro pro Luffy, que o Luffy, ele não é um cara necessariamente esquentado, mas ele é um cara que também muito imprudente, ele muito empolgado. O Luffy, ele é um garoto muito empolgado, enquanto o Kid, ele é um cara muito estourado. Então, esses dois, tanto o Zoro quanto o Killer, eles meio que assumem esse papel, né? De tentar segurar um pouco o capitão ali, ser um pouco de voz da razão algumas vezes. Então, muito legal toda a construção, ele, cara, realmente querendo dar vida pelo Kid se fosse necessário. E no fim, ele dizendo isso, né? Vai em frente, parceiro. E o pessoal já ficou maluco. O pessoal já ficou maluco. Por que o Kid vai derrotar a Big Mom? O Kid vai... Pera aí, né, galera? Pera aí, né? O Kid derrotar a Big Mom, mas vocês estão me tirando. Mas agora só falta. Só precisa isso. A única técnica do Kid é o quê? Fazer um mãozão de ferro. É pegar aqui, ó, fazer um mãozão de ferro, fazer dois mãozão de ferro, pegar aquele espadão de Onigashima, assim, ó, bom, e trazer assim, ó, porque o espadão de Onigashima tá longe, né, não? Então ele puxa assim, ó, e vem, segura assim, ó, bom, com as duas mãos assim, e vem que a Big... Sabe por quê? Sabe por quê? Isso tem todo... O contexto, ele já foi entregue. O foreshadow, ele já foi entregue nesse capítulo, que é o quê? Justamente a Big Mom vegando e voando e dando uma espadada no Kid de cima para baixo. Bom! O Kid, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Você quer ver o que é um espadão de verdade? Aqui, ó. E vai arrebentar a Big Mom. Será que vai conseguir cortar um braço dela? Bom, no mínimo vai fazer um dano bem grave. Um dano bem grave. Mas enfim, o Hawkins, como eu falei, um desperdício completo. O Killer nesse capítulo, cara, excelente. Excelente toda a aposta dele, todo o contexto. Não tenho o que falar. Ótima finalização para ele. Para o Hawkins, a única coisa legal foi o fato dele ter permanecido do lado que ele achava que tinha mais probabilidade de vencer até o fim. Isso foi legal, mas todo o potencial dele de habilidade, dele falar, porque eu só tenho 10 vidas, né, kkk, já foram tantas, kkk, eu tô ferrado, kkk. Pelo amor de Deus, simplesmente eu me arrependo completamente de um dia ter dito que ele era o Supernova mais estiloso e o melhor Supernova na minha opinião. Nossa, tem nem o que falar. Arrependimento. Agora é a vez do capitão dele. Tomara que já seja no próximo capítulo, que ele já faça algo de impressionante já no próximo. Vamos torcer para que sim, porque senão vai ficar aquela coisa, muda de plot, depois volta pro Kid e fala, amigo, segue com o Kid, porque a galera tá carente. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não for inscrito, ficou até o final, gostou do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos vídeos que saem toda semana comentando mangá de One Piece, galera. Recentemente alcançamos os 500 mil inscritos, vários vídeos de collabs que saíram aqui no canal na última semana, então não deixe de conferir, estão bem legais. Vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. Tchau.